Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes e hoje eu vim trazer mais uma reflexão sobre o BTS, porque essa semana aconteceu uma coisa que ficou um pouco inevitável não refletir sobre. Nessa semana, o BTS se recusou a se inscrever para o prêmio do Grammy. E independente se você concorda ou não com isso, mas aquilo me fez pensar em uma coisa que a gente está desaprendendo, que é como permanecer fiel a quem a gente é, sem precisar provar nada para ninguém. Então eu queria levantar 3 pontos com vocês, para a gente pensar sobre a nossa vida também, sobre alguns valores que a gente traz. Esse vídeo não é para falar sobre a fofoca do Grammy, tá? É uma reflexão que essa situação me trouxe e eu gostaria de dividir com vocês. Então o primeiro ponto é saber quem você é. Tem gente que confunde humildade com aceitar qualquer coisa, mas a humildade ela não é diminuir quem você é e também não é vender os seus princípios para ser aceito. Existe uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava insatisfeita com uma determinada situação e desabafei com uma pessoa sobre isso. E essa pessoa me fez enxergar um outro lado da situação, falando: olha, mas essa circunstância, ela te trouxe muitas coisas boas, possibilitou viver certas coisas. O que eu ouvi, né, dessa pessoa com quem eu me abri foi que eu não estava sabendo ser grata. Eu refleti um pouco sobre isso e eu me senti culpada num primeiro momento, realmente, porque eu pensei, nossa, de fato, se não fosse essa determinada situação, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. E eu era agradecida por isso, sabe? Mas a questão é que eu não estava satisfeita com aquela situação, porque apesar de através daquilo ter conseguido muitas coisas, aquilo não estava extraindo o melhor de mim. Então eu acredito que a humildade é você saber reconhecer que sim, as coisas elas cooperam para que você realmente conquiste algumas coisas e você ser agradecido a isso, né? Não sair de repente de uma determinada circunstância, que eu não estou falando de algo radical, tá? Muitas vezes se desfazendo, falando mal, né? Mas saber que não é porque você é humilde que você tem que submeter os teus valores para adaptar aquela situação, né? Então, por exemplo, o que o BTS fez, né? Só para contextualizar aqui. Quando o Grammy colocou uma categoria artística ali asiática, eles se recusaram porque isso não condiz com o objetivo deles. Eu entendo que o objetivo deles, através da arte deles, da música, da dança, é outro. Eles não querem se consagrar como asiáticos, eles querem consagrar a música, a arte deles pelo que ela é. Como eles mesmos falaram, independente do idioma ou da região. E muitas vezes, o que acontece com a gente é receber uma oportunidade de atingir o teu objetivo, mas para isso você precisa desvirtuar talvez um pouco aquilo que é o teu objetivo, aquilo que é os teus valores, sabe? E eu costumo pensar que às vezes o que é para ser é simplesmente, né? Então, para eu conseguir atingir uma certa visibilidade, para eu conseguir atingir um objetivo maior, digamos, ter sucesso na vida, ser uma pessoa próspera, por exemplo, eu preciso ir contra aquilo que eu acredito, ir contra os meus valores. Então, o meu objetivo não é o meu sonho. O meu objetivo não é o meu princípio, não são os meus valores. É o resultado mais fácil daquilo. Então, eu acredito que é um ponto que a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Sobre, ok, reconheça com gratidão as coisas que te possibilitaram chegar aonde você chegou, mas não se limite a isso. Não ache que você só tem valor se for através disso. Se para isso você tiver que, tudo bem, tirar um pouco daquilo que você acredita de lado para atingir um objetivo maior. Não acho que compense, acho que eles foram fiéis aos princípios deles, aos valores deles. O segundo ponto é, força não é agressividade. Hoje parece que muita gente acha que vencer uma discussão é vencer a outra pessoa. Mas existe uma força muito maior em quem consegue manter o respeito. Pelo pouco que eu tenho acompanhado, eu nunca vi nenhum dos integrantes do BTS responder uma ofensa com outra ofensa. E ó, que eles já foram bastante ofendidos e bastante humilhados. Eu não tô aqui endeusando ninguém. Eu tô apenas querendo dizer que algumas pessoas podem servir de exemplo de comportamento. Eles expõem
as próprias vontades, eles expõem quem eles são, e são 7 pessoas muito diferentes uma da outra, né? A gente vê que os meninos ali, nenhum tem o mesmo perfil, assim, eles têm uma personalidades diferentes, características muito únicas, e no conjunto isso tudo dá muito certo. Mas existe uma coisa em comum entre os 7, que é, eles nunca precisaram bater boca, entrar em uma polêmica onde eles eram ofendidos e eles ofenderam. Eles conseguem impor limites, né? Seja eles numa entrevista, seja numa live, seja até nas próprias músicas deles. Eles conseguem impor limites e falar: esse sou eu, por favor me respeite, mesmo que você não se agrade. Porque se você for ver bem, eles até tentam agradar as pessoas, né? Afinal de contas, eles sabem que eles cresceram justamente por conta dos fãs deles, por conta das pessoas que admiram o trabalho deles, e não só o trabalho, mas a trajetória particular de cada um, porque eles expõem muito isso na mídia. Eles expõem muito o crescimento deles ali como seres humanos, não só como artistas, né? Então, o que os fãs veem no palco é o resultado, é a performance que é resultado de todo esse trabalho. Então, normalmente os fãs acompanham muito além, né, dos palcos, muito além dos clipes também. E aquilo é só uma pontinha de tudo que é construído entre os 7, né, que eles até se colocam como uma família, né. E eles sabem quem eles são, e eles até tentam agradar as pessoas, mas quando eles não conseguem, e eles sabem que não conseguem agradar a todos, eles conseguem impor esse respeito do tipo: "Você não gosta de mim, porque você não me entende, e eu tô tentando me explicar, mas se você não ainda assim não aceita, pelo menos respeite. A gente não vai admitir certas coisas, né". Isso não é falado de maneira clara, mas em certas falas eu acredito que é mais ou menos isso que eles passam. Até se a gente analisar um pouco aquela música They Don't Know About Us, que é do último álbum deles, a letra fala um pouquinho sobre isso, se vocês prestarem atenção na tradução, assim, onde eles tentam mostrar quem eles são, mas, tipo, se você não quer saber quem eu sou, então, né, um abraço. Mas eles sempre conseguem, impor limites entre as pessoas ali, às vezes falando abertamente mesmo, né. Eu vi um trecho de uma live que as pessoas pediram para o Jungkook falar inglês, e ele contou que ele estava fazendo aula, eu não sei de quando é essa live, tá. Ele contou que ele estava fazendo aula de inglês, mas o inglês dele não era tão bom assim ainda, e ele não tinha tempo pra estudar, né, porque muita coisa pra fazer, mas que ele estava se dedicando. Mas aí ele falou assim: "Aprendam vocês a falar em coreano". E eu achei isso interessante, porque assim, ele de certa maneira mostrou que, tipo, eu não sou perfeito, não exige um tanto de mim. Ele impôs esse limite de que: "Olha, é até aqui que eu consigo chegar, mas se vocês fazem tanta questão, por que é que vocês não se esforçam também pra aprender o meu idioma, né?". Eu achei interessante isso, eu não achei nem um pouco ofensivo, não achei desagradável da parte dele, também não achei, muito arrogante, sabe. Achei legal, eu acho que eles têm um equilíbrio legal nesse ponto, assim. E a gente tá perdendo um pouco desse bom senso. Eu falo no sentido da internet, tá. Eu vejo muito na internet isso: se você não concorda comigo, eu preciso vencer no bate-boca com você. Eu não acho isso legal, particularmente. Eu penso assim: se eu não concordo com determinada pessoa, eu só não sigo, aquilo não serve pra minha vida. Então eu sigo pessoas, normalmente, que eu concordo com os seus princípios, seus valores, não tudo, obviamente, mas que serve pra mim, eu absorvo aquilo que é bom, tento colocar em prática na minha vida, mas adequando a quem eu sou, não me moldando ao outro, né. Imagina que sem graça se todo mundo pensasse igual. Então eu acho legal que as pessoas pensem diferente nas diversidades da vida. E a gente só tem que manter o respeito, né. A minha liberdade de expressão vai até onde começa a do outro. Eu não posso tentar convencer o outro a pensar como eu. Se aquilo que eu falo é aproveitável para você, que bom, ok. E o inverso também é verdade. Eu aprendo com pessoas também que pensam como eu e eu falo: "Ai, não tinha pensado sobre isso". Quando uma pessoa pensa muito diferente de mim, eu tenho 2 opções: eu posso aprender um novo ponto de vista, ou eu posso simplesmente ignorar esse ponto de vista, porque não serve pra mim, e tá tudo bem, vida que segue. Mas parece que as pessoas perderam um pouco desse bom senso, e muitas vezes preferem vencer o outro num debate, sabe. É como se o respeito precisasse ser imposto no tipo: "Eu preciso ganhar de você", e não é, né. Por isso que eu acho que a força reside em quem sabe manter o respeito, e não em quem grita mais alto.
E o terceiro ponto, e é um dos que eu acho até mais interessante, talvez, é a vulnerabilidade. Eles nunca tentaram ser perfeitos. Eles falam sobre ansiedade, medo, sobre as suas inseguranças, a pressão que eles sofrem também. E curiosamente, isso não enfraqueceu eles. Eles mostram os pontos fracos deles, mas isso não os tornou mais fracos. E foi o que aproximou as pessoas. Porque no palco, como eu falei, o que a gente vê é o resultado de toda uma trajetória. Então, quando você vê no palco uma sincronia perfeita, tanto dos movimentos quanto das vozes, a maquiagem, o figurino, até as expressões deles, né? No palco é uma performance, né? Então tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar perfeito, o máximo possível. As vozes, as entradas, as batidas, as posições da dança. E isso é muito legal de ser visto. Né, eles dedicam muito tempo de ensaio para isso, eles se doam muito para isso, né, abrindo mão do próprio descanso. Mas atrás dos palcos, né, eu não vou dizer atrás das câmeras, porque eles acabam filmando nas lives e, enfim, muita gente acompanha isso de perto. Eles falam muito sobre as vulnerabilidades deles, né, sobre o quanto a cabeça não para, sobre as inseguranças deles com o próprio corpo, com a própria aparência, com a própria voz, com a própria performance, o seu desempenho, o seu desenvolvimento. E isso aproximou as pessoas, porque mostra que eles são humanos. Por que que isso me chamou a atenção? Porque na internet hoje, quando as pessoas vão vender o seu serviço, o seu produto, enfim, eu vejo muito de uma certa arrogância que eu, Jéssica, não gosto. No sentido assim de que eu sou bom nisso, eu sou autoridade nisso. Eu acho que essa é uma palavra que ficou bem alta, pelo menos ali até o ano passado. E as pessoas querem vender o seu serviço, o seu produto, como se elas fossem autoridades naquilo. Porque quando você passa em segurança, dificilmente alguém vai querer absorver aquilo que você tem para oferecer. Dificilmente alguém vai confiar no seu produto ou no seu serviço prestado, né? Eu, particularmente, não me conecto com isso. Alguém que se mostra muito superior, muita autoridade em certa coisa, a sensação que eu tenho é que ela é como se fosse, não se permitisse ser imperfeito, né? E agora, não falando só do BTS, mas tem uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito, que é, eu vou dar um exemplo, talvez você goste ou não, tá? Que é o Paulo Musi. Ele é médico, né? E eu gosto muito de ver a área da saúde também, é um dos temas que eu gosto de estudar, enfim, de aprender. Eu vejo que ele tem muito conhecimento, assim, quando ele fala as coisas, eu fico até de queixo caído, porque eu falo, nossa, ele estuda muito, né? Então, mas essa autoridade dele, ela vem de maneira natural, isso independente das coisas que você gosta ou não dele, tá? Mas eu também já vi ele ser muito vulnerável, né? Quando ele expõe a vida pessoal dele, quando ele expõe o lado mais romântico dele, e enfim. Então eu acho legal quando a pessoa ela não precisa falar que ela é autoridade em algo. Ela mostra que ela é autoridade em algo quando ela passa o seu conhecimento ao outro por amor, por prazer, e não para tentar lacrar, sabe? E então eu acho que é isso, a gente tentar buscar esse equilíbrio na vida, não tentar mostrar que é superior a alguém, mas deixar que a nossa própria carga de conhecimento faça isso, né? Quando o nosso objetivo é usar aquilo que a gente sabe realmente para ajudar o outro e não com o foco principal no benefício próprio, eu acho que essa versão, essa aparência de autoridade, ela vem de uma maneira natural como consequência, e não como se você estivesse tentando provar algo para as pessoas. No fim, esse vídeo nem é sobre o BTS, foi só uma reflexão que eu realmente trouxe quando eu vi, assim, um pouco da polêmica sobre eles não terem aceitado a inscrição para o Grammy. E aí eu enxerguei nisso algo mais profundo, sabe? Que fala sobre a identidade mesmo, sobre saber quem você é e manter os seus princípios, tratar as pessoas com respeito, né? Reconhecendo com gratidão as circunstâncias, as pessoas que ajudaram você a chegar na trajetória, chegar onde você chegou hoje, mas sem necessariamente se prender a isso para sempre. E entender que mostrar suas fragilidades não faz de você uma pessoa menor. Pelo contrário, talvez seja justamente isso que faz alguém ser verdadeiramente forte. E aí, qual dessas três atitudes você acha que mais falta na nossa geração, nos dias de hoje? Fiquem aí com essa reflexão. Não sei se foi profundo para vocês ou não, mas eu achei bem interessantinho nessa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.